Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste e o Espírito enviastes. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos a rocha da nossa salvação. Com este salmo eu quero saudar a todos, Salmo 95, versículo 1, que lembra que Deus é a nossa salvação, Ele é a nossa rocha. Nele nós nos firmamos, nele nós nos mantemos diante das dificuldades, dos problemas da nossa vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós neste culto. Amém. Convido a orarmos. Pai amado, queremos neste momento silenciar na Tua presença, clamando pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, te agradecendo também, Senhor, porque Tu queres nos oferecer um firme fundamento para a nossa vida, que é a Tua palavra, que é Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a construirmos toda a nossa vida, toda a nossa esperança em Ti, conforme os Teus ensinamentos, conforme a Tua palavra. Dê-nos um coração obediente, que ouve e que pratica o Teu Evangelho. Conceda sabedoria e discernimento agora também na pregação da Tua palavra. Oramos e agradecemos por tudo, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Convido a lermos um texto que se encontra em Mateus capítulo 7, os versículos 24 ao 29. Eles dizem o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos irmãos, nos últimos dias passamos por uma grande aflição em nossa comunidade de Rancho Queimado. Com o desmoronamento que houve ao lado do templo, ficamos e ainda estamos todos angustiados com a possibilidade de danos estruturais surgirem no templo. Mas o prédio está resistindo. Por ora não temos nenhuma rachadura na estrutura. Por quê? Porque a sua base, a sua fundação foi muito bem feita e está resistindo a toda aquela situação e as últimas chuvas que nós estamos enfrentando.
Mais uma vez estamos vendo na prática que nós não podemos construir sobre uma base mal feita. Não podemos construir sem um bom fundamento. No texto que nós acabamos de ler, Cristo fala sobre isso. Este texto, que se encontra no fim do Sermão do Monte, um dos mais importantes discursos que nós encontramos de Jesus Cristo no Novo Testamento. Por isso, quando ele afirma: quem ouve estas minhas palavras, ele está se referindo a todo o ensinamento do Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Neste longo discurso, Cristo expôs tudo o que é necessário para se construir uma boa base de vida cristã, de viver para Deus, de se preparar para a eternidade. Jesus apontou para um caminho bem diferente do conhecido pelas pessoas daquele e do nosso tempo. Um caminho novo, contra a cultura tradicional, porque os valores que ele apresentou iam contra os valores da sociedade. Cristo começou o Sermão do Monte anunciando coisas novas aos seus ouvintes sobre felicidade. Sua proposta era totalmente diferente das outras propostas daquele tempo e, por que não dizer, do nosso tempo. Cada proposta que nós temos hoje, que nos prometem segurança, que nos prometem a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. E quantas pessoas estão indo por estas propostas, por estes caminhos, construindo suas bases nestes caminhos, nessas propostas, que nós estamos vendo são areia, causam dano, causam sofrimento. De repente, uma alegria momentânea, mas que se esvai com as dificuldades. Em seguida, Cristo desafia: façam a diferença na sociedade. Os discípulos serão o sal da terra, ou seja, eles vão temperar, eles vão dar sabor à vida, onde quer que estejam. E nós até temos que nos perguntar se isso está acontecendo com aqueles que se dizem discípulos. Se eles estão salgando, se eles estão temperando a vida ou se estão dando ainda um pior gosto. Os discípulos são chamados a serem luz, a iluminarem as pessoas. O Sermão do Monte é um chamado a um novo modo de pensar e de agir. É um estilo de vida, um tipo de experiência, de existência maravilhoso, fascinante. As pessoas que o ouviam, com certeza iam se imaginando neste modo de viver totalmente surpreendente que ele apresentava. O texto mesmo afirma que todos ficaram encantados, maravilhados, porque todos viam que Jesus Cristo vivia aquilo que ele ensinava, aquilo que ele falava. Não havia contradição na sua teoria, na sua prática e no seu falar. Diferente do que acontecia com a maioria dos mestres da lei daquele tempo. Jesus Cristo inaugurava um novo modo de existir, de viver diante de Deus e do próximo. Após todo esse discurso, ele termina com a advertência. Aponta para os dois modos de viver que é fácil até mesmo para uma criança entender. Duas pessoas que constroem a sua própria casa. A diferença entre elas está no alicerce, está na base sobre a qual elas construíram a casa. Uma constrói sobre a areia e a outra sobre a rocha. O erro é básico. É evidente que quando vierem as intempéries do tempo, como chuva, vento, o rio ou o mar transbordará. E a edificação sobre a areia será que a casa que foi construída desabará. Será totalmente destruída.
Somente uma casa sustentada sobre a rocha permanecerá firme. Ora, é sabido que construir uma casa sobre uma base frágil custará muito caro para repará-la depois. No mínimo, apresentará rachaduras, o que proporcionará perigo para quem habita neste lugar. Assim acontece com quem ouve as palavras de Cristo e não as pratica. Quem ouve e não vive, quem ouve e não obedece, é alguém que está construindo sua casa sobre areia, sobre uma base muito frágil. Sabemos que Cristo não estava falando literalmente de uma construção física aqui, mas a comparando com nossa vida. E a pergunta que devemos nos fazer é: sobre o que estamos construindo nossa vida? A vida de nossa família? Qual é a base que nós estamos usando? Que tipo de alicerce? No tempo que nós vivemos, muitas coisas nos são apresentadas como sendo rocha, como sendo algo seguro que vai proteger, que vai garantir a sua vida. E vejam, uma boa formação, uma boa profissão, dinheiro, bens, outras coisas. Estou falando aqui de coisas que para todos nós é algo importante. Nem estou falando das coisas que a gente sabe que se esvaem, de algumas coisas que nos oferecem alegria, prazer, que nós sabemos que se nós vivemos só daquilo nós vamos nos perder. Estou falando de coisas importantes: estudo, boa profissão, dinheiro, bens. Todas essas coisas são importantes, mas sabemos que quando comparadas com a eternidade, elas não são nada. Precisamos delas? Sim, mas todas estas coisas sem Deus não são nada, são areia. A Bíblia afirma que Deus é a nossa rocha, que Cristo é a nossa rocha. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é minha torre segura. Jamais serei abalado. Salmo 62, versículo 1 e 2. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. 1 Pedro 2, versículo 6. Queridos, mesmo que tenhamos um bom estudo, uma boa profissão, muito dinheiro, bens, se tivermos só isso, nossa base será frágil, será areia. Vamos viver rodeados por estresse, por superficialidade, vazio interior, irritação, medo e outras coisas que irão nos derrubar literalmente, quando nós fazemos dessas coisas aquilo que é principal na nossa vida, a nossa base, e deixamos Deus de lado. Mas por outro lado, se buscarmos edificar a nossa vida na rocha que é Cristo, todas aquelas coisas terão sentido, porque Ele firma, Ele dá liga em tudo. Se estivermos firmes na rocha, quando nos sobrevier as dificuldades, estaremos seguros, porque Ele afirma, Ele nos dará a sua paz, a sua alegria, Ele nos dará autocontrole e tantas outras coisas mais. Não podemos nunca nos esquecer do que Ele mesmo nos diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Como podemos construir
uma boa base para a nossa vida, nos aproximando do Senhor, praticando a sua palavra, o obedecendo. Como falei nos últimos cultos, como aprender a fazer isto? Fazer todas as coisas como se fosse para Deus. Cultuar a Deus em nosso dia a dia, não só falar do Evangelho, mas vivê-lo, praticá-lo, ter compaixão pelas pessoas, se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, buscar a santidade na intimidade com o Senhor. São exemplos, mas acima de tudo, ouvir aquilo que Cristo ensinou no Sermão do Monte e praticar. E eu deixo como um desafio para ti, ler esses capítulos, Mateus capítulo 5 ao 7. Leia, medite, assuma esses ensinamentos para a sua vida. Assim nós construiremos uma boa base para a nossa vida, sobre a rocha que é Cristo, não sobre a areia. Que Deus nos oriente nesse sentido e que nós busquemos construir nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Amém. Convido a orarmos. Obrigado, Pai querido, porque Tu nos oferece um firme fundamento para a nossa vida, que é a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para essa Tua Palavra com toda dedicação e a deixarmos que ela nos molde, nos transforme, vivendo, praticando ela. Ajuda-nos, Senhor, a construirmos a nossa vida sobre essa rocha, que é Teu Filho Jesus Cristo. Clamamos que continue cuidando das nossas comunidades, da Tua igreja, de todos aqueles que confessam Teu nome como Senhor e Salvador de suas vidas. Cuida do prédio do nosso templo lá em Rancho Queimado, para que nada aconteça na estrutura. Cuida, Senhor, das pessoas que estão enfermas. Lembramos de forma especial da Rosália. Abra as portas para que o tratamento comece logo e ela fique bem. Pedimos pela Dona Frida, pelo Felipe. Pedimos, Senhor, que continue cuidando também do André, do Adriano, de todos os outros que estão em tratamento contra o Covid. Tenha misericórdia, Senhor, das famílias que estão enlutadas por esta doença e por outras situações. Dá com que a Tua igreja também saiba ser atenciosa, acolhedora nestes momentos tão difíceis que estamos enfrentando em nosso país. Oriente nossas autoridades para que não busquem somente os seus interesses políticos, mas que busquem o bem da população. Entregamos tudo isso nas Tuas mãos e aquilo que não lembramos incluímos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que a paz do Senhor os envolva, que Ele os conduza através do Seu Espírito Santo e que nós o sirvamos onde quer que estejamos. Que Deus os abençoe. Amém. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça que é impossível que ela fique, mais tarde vai derrubar. Não construa sua casa na areia,
pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade vai